Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Este é o programa Blue Team Academy. Então, pega o seu café e vamos falar sobre segurança da informação. Eu sou o Fábio Sobieck, sou profissional na área de segurança da informação e aqui neste canal, nessa plataforma, eu te ensino como você pode começar a sua carreira em segurança da informação sem hacks. Aqui nesse canal eu vou falar sobre carreira em segurança da informação na área de segurança defensiva. Eu tiro dúvidas da audiência, ou seja, vocês que têm perguntas sobre segurança da informação, dúvidas, está estudando para ser um profissional de segurança da informação e quer alguma ajuda, pode mandar aqui nos comentários que a gente vai ter o prazer de criar aqui uma aula ou um vídeo específico sobre essa sua dúvida, tá ok? E também se você tem dúvidas sobre como está o mercado de segurança da informação, como se preparar para uma entrevista de emprego, como procurar as vagas de emprego, também você está no lugar certo. Aqui eu publico todas as semanas vídeos novos sobre esses diversos assuntos. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre segurança para pequenas empresas, ou seja, aquela segurança para empresas de pequeno porte que também precisam estar seguras, mas a gente vai ver ao longo desse episódio que nem sempre tem grana para isso, nem sempre tem prioridade em segurança da informação. Às vezes é uma empresa pequena, tem que dar prioridade em outros assuntos. Então nós vamos debater este tema aqui. Mas antes da gente começar, eu gostaria de pedir, se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixa de seguir aqui o canal, me assine nessa plataforma que você está assistindo, porque todas as semanas a gente tende a publicar conteúdos novos. Então, para você não perder nada desses conteúdos novos, assine, ative aí a sinetinha para você receber em tempo real os vídeos que a gente vai publicando ao longo da semana, tá ok? E também não queria deixar de fora, se você ainda não está na minha lista de e-mail, eu tenho uma lista de e-mail, vou deixar o link aqui na descrição, no meu site Conio, que é o site da minha empresa, você pode assinar a lista e dentro dessa lista eu divulgo vagas na área de segurança da informação, eu publico sempre uma notícia com algum comentário da semana que passou, eu também coloco eventos da área de segurança e em breve eu vou estar postando vídeos exclusivos para os assinantes da lista. Para você assinar essa lista é gratuitamente, você não paga nada e ali eu vou falar sobre como você pode, né, eu vou dar mais informações de como você pode criar o caminho para a sua carreira em segurança da informação. Então não deixa de assinar a lista de e-mail também. Vamos para a nossa vinheta e aí nós começamos o nosso assunto principal. Muito bem, então o tema de hoje é segurança para micro e pequenas empresas. Mas antes a gente precisa definir. E aqui, obviamente, a maioria do meu público é de profissionais do Brasil, então eu vou dar uma referência que nós temos aqui no Brasil para empresas de micro e pequeno porte. Para você definir se uma empresa é micro e pequeno porte, normalmente a gente vai olhar para o faturamento dessa empresa ou para o número de funcionários. E aí você tem diversas classificações. Tem banco que classifica um certo nível de faturamento é microempresa, outro nível de faturamento é pequeno porte. Então eu peguei aqui uma definição mais genérica, que é do BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Social aqui do Brasil. Ele define que uma microempresa é uma empresa que fatura até R$360 mil por ano. E a partir daí, se a empresa fatura mais que isso, ela já entra na empresa de pequeno porte, que pode chegar até R$4.800.000 por ano. Aí, falando desses números, às vezes dá uma impressão assim, nossa, uma empresa que fatura 4 milhões de reais por ano, ela não é uma empresa de pequeno porte, porque ela já vai ter um grande número de funcionários e tudo mais. Eu vou dizer que varia, porque faturamento não significa que é lucro. Às vezes a empresa fatura bastante, mas ela gasta bastante também, comprando mercadorias, ou com atividade de logística, ou com folha de pagamento. Então não dá para você definir só pelo faturamento que uma empresa tem bastante dinheiro, né? Às vezes dá uma falsa impressão para nós, profissionais, que uma empresa que fatura 4 milhões de reais por ano,
ela tem dinheiro para contratar um profissional de segurança da informação. E às vezes a realidade não é essa. Se você for analisar diversas empresas no Brasil, e aí nós temos diversas áreas de atuação dessas pequenas empresas, né? Você vai verificar, por exemplo, que ela tem uma preocupação muito maior em comprar equipamentos, em comprar, é, contratar os melhores profissionais para prestar um serviço melhor, para poder aumentar esse faturamento. Então, obviamente, segurança da informação não vai ser uma prioridade nesses casos, por mais que esse faturamento possa parecer muito grande. Estas empresas, elas também estão à mercê de cyberataques. Não é porque é uma empresa pequena que um atacante não vai chegar a essa empresa. E eu fiz uma pesquisa, os ataques que são mais comuns em empresas deste tamanho, entre eles estão o phishing scam, que é aquele onde o atacante envia uma mensagem falsa com o objetivo de roubar dados ou implantar malwares ou preparar um outro ataque maior contra a empresa, os ransomwares, que afetam tanto grandes empresas quanto as pequenas empresas, porém, nos casos das pequenas empresas, o impacto é muito maior, tá? As fraudes de pagamento também estão listadas entre os principais problemas de cibersegurança de pequenas empresas. E, por último, e para minha surpresa, os ataques de DDoS, ataques de negação de serviço distribuídos. E eu me surpreendi porque eu imaginava que um ataque de DDoS ele fosse feito contra empresas de grande porte. De fato são, mas as empresas de pequeno porte também podem ter esse tipo de ataque, não é? Então, estes são os ataques mais comuns dentro dessa área de negócio, né? Dentro desse nicho de mercado, tá? Uma outra questão que você tem é que empresas de pequeno porte, quando vão aplicar conceitos de segurança da informação, nem sempre vão aplicar de maneira correta. E quando você, como profissional de segurança da informação, for fazer uma avaliação de uma empresa de pequeno porte, você vai ver que tem uma série de disciplinas da área de segurança da informação que não faz sentido para uma empresa de pequeno porte. Uma delas, por exemplo, é governança, risco e conformidade. Você já sabe, eu já falei aqui em outros episódios, nós temos uma área da área de segurança da informação, né, do Departamento de Segurança da Informação, que cuida de governança, risco e conformidade. Governança é você definir uma estratégia para a área de segurança da informação. Risco é você fazer uma análise de risco detalhada de todos os aspectos da empresa. E a parte de conformidade é onde você vai adequar o funcionamento da sua empresa perante as leis, as legislações e a parte de segurança que é necessário aplicar, né, por força de lei, aplicar dentro da empresa. Uma empresa de pequeno porte, uma microempresa, e aí vamos analisar aqui exemplos, né? Não é só uma padaria, uma padoca, ou uma lanchonete, um escritório de contabilidade, um condomínio, né? Então você tem ali o síndico que ele tem que fazer todo aquele trabalho com informações do condomínio. Isso são pequenas empresas, né? Microempresas. Empresas de pequeno porte, a gente já pode citar, por exemplo, uma empresa que faz comércio online, né? Que tem aí, por exemplo, um dropshifting, ou alguma empresa que comercializa produtos, fabrica e comercializa produtos. Então, elas já podem entrar nessa área de pequeno porte. Então, não é só a padoca, né? Quando a gente olha assim, uma pequena empresa, a gente não está falando somente de segurança de pequenos comércios, pequenas empresas. Nós estamos falando até de empresas que já têm vários funcionários, que já têm vários sistemas, que até têm sistemas em nuvem, né? Então, é óbvio que GRC, governança, risco e conformidade, nós não vamos aplicar numa empresa dessa. Uma empresa pequeno porte também, ela não vai ter um data center próprio, certo? Quanto muito, ela vai ter uma sala onde fica o servidor central ali, ou alguma coisa nesse sentido, mas não vai ter que você se preocupar, por exemplo, com temperatura do data center, se as máquinas têm redundância ou não. Normalmente, uma empresa de pequeno porte,
ela usa bastante serviços de nuvem. E aí, no serviço de nuvem, a gente vai relembrar de alguns episódios atrás, onde eu falei que no Brasil está tendo uma crescente demanda por profissionais de cloud security, segurança na nuvem. Pode ser que essa crescente demanda também tenha a ver com os pequenos negócios. Uma empresa de pequeno porte também não vai ter planos de disaster recovery ou recuperação de desastres, não vai ter planos de continuidade de negócio. Então, afinal, o que uma pequena empresa precisa na área de cibersegurança? O foco em pequenas empresas é normalmente em atividades operacionais. Segurança de redes é algo que pega bastante numa empresa de pequeno porte. A parte de autenticação, então todo o controle de acesso, autenticação multifator, são coisas que você pode explorar numa pequena e média empresa, né? A parte de backup, principalmente. Imagina uma lanchonete, um restaurante que até tem um faturamento bom, tem que controlar todos os pedidos e perder todas essas informações, perder o estoque e tudo mais. Então, é importante que você faça backups, tenha estratégias de backup, prepare esse tipo de informação, né? Caso eles tenham um ataque de ransomware, que eles tenham histórico de backup, não só uma cópia, mas diversas cópias, por exemplo, backup da segunda, da terça, da quarta, da quinta. Se ele teve um problema com o backup da quarta, ele pode usar para restaurar o backup de terça, ele perde menos informações. E por que não também dizer, né, como eu fiquei surpreso com a parte de DDoS, nós temos que focar também na disponibilidade dos sistemas em pequenas e microempresas. Então, são os pontos de maior atenção da área de segurança para esse tipo, né, para esse tamanho de empresa. Pesquisando aqui para fazer esse episódio, eu cheguei aqui em um livro que eu vou deixar a sugestão aqui nos comentários, eu não tenho o nome dele aqui agora, mas o autor ele destaca o seguinte, que em um ataque dentro da empresa, né, o atacante ele não tem sequer a visão que essa empresa é de pequeno, médio, grande porte. O atacante ele não faz discriminação. Ah, eu não vou atacar uma empresa de pequeno porte por questão ética. O atacante ele não tem ética. Então, quando ele cria um ransomware, quando ele cria um site que pode ter uma transação financeira fraudulenta ou alguma coisa, ele não tem a medida para onde isso vai, ele não tem controle sobre aonde isso vai. E, somado a isso, a falta que um pequeno negócio tem de profissionais de tecnologia, não estou nem falando profissionais de segurança, profissionais de tecnologia, a falta que eles têm de ferramentas apropriadas. É comum você encontrar empresas de pequeno porte que faz controle todo de estoque, controle de dados, utilizando planilhas do Excel. Isso é de um risco muito grande, porque para se perder informações ali, é muito fácil. Então, é muito provável que uma pequena e microempresa, ela tenha um maior número de ataques do que uma empresa de grande porte. Afinal de contas, uma empresa de grande porte, como um Banco Itaú, um Banco Bradesco, estes têm dinheiro para investir, eles têm funcionário para investir em segurança da informação. Então, vale mais a pena ele focar em empresas de pequeno porte. Um exemplo que eu trago aqui, eu fiz uma pesquisa e houve um caso no passado, uma empresa chamada Code Spaces. E aí você pode buscar também no seu buscador favorito, saber a história dessa empresa. Era uma empresa que existiu nos Estados Unidos, ela era de pequeno porte, quase uma startup, e essa empresa ela oferecia um software que seria um IDE de programação, que estava agregado ao GitHub. Esta empresa, ela tinha alguns serviços na nuvem da AWS. Num determinado momento, essa empresa recebeu um contato de um cybercriminoso que estava negociando, né, uma extorsão, estava extorquindo essa empresa, ameaçando ataques de negação de serviço. E a empresa, obviamente, ela não estava preparada para isso, ela não deu importância, né,
para esse crime de extorsão e achou que não ia dar em nenhum problema. Passou-se os dias, o que aconteceu? Esses mesmos hackers que estavam extorquindo essa empresa, né, eles tiveram acesso às contas administrativas da Amazon AWS e eles ingressaram no ambiente de configuração da CodeSpaces e eles apagaram todas as máquinas e os dados que estavam na nuvem. É algo que pode acontecer hoje em dia? Claro que pode. Eu até acredito que isso aconteça quase que diariamente. Em algum lugar do mundo, sempre tem uma pessoa perdendo um acesso e o hacker, né, invadindo essas máquinas e destruindo essas informações. Então, essa empresa, o que aconteceu? Devido a eles não se importarem muito com ou não darem prioridade para a segurança da informação, eles tiveram todos os dados eliminados, apagados, e a empresa foi obrigada a encerrar as suas atividades. Este é um exemplo que pode acontecer com qualquer empresa aqui no Brasil. Este é um exemplo que você pode mostrar para um dono de empresa, um proprietário, e mostrar o quanto esses proprietários estão vulneráveis a esse tipo de cyberataque. E o quanto isso, né, a que escala pode chegar. Pode chegar ao ponto da empresa, o prejuízo ser tão grande que ultrapassa o valor da empresa. E aí a empresa é obrigada a encerrar as suas atividades. Eu também vou deixar aqui nos comentários um link para esse caso do CodeSpaces, para vocês poderem ler mais a respeito disso e procurarem casos semelhantes. O mercado de cibersegurança para empresas de pequeno porte, ele tem uma oportunidade para nós profissionais, porque dentro dessas empresas existe uma falsa noção de segurança. O que acontece? Eles acham, e aqui eu já conversei com vários empresários, eles acreditam que a minha empresa é muito pequena, ela dificilmente vai ser alvo de um cyberataque. Ou cyberataque, isso é uma preocupação de empresas de grande porte, como os grandes bancos ou tudo mais. Eu estou tranquilo, eu estou aqui na minha situação confortável aqui, certo? Então, com este ponto, essa falsa noção de segurança que eles têm é o que alimenta o cyberataque sobre uma empresa de pequeno e micro, né, microempresa e pequeno porte. Por quê? Porque como eles não ligam para isso, eles podem ser alvos mais fáceis, né? Isso para nós pode ser um nicho de mercado. Então, se você não mora em grandes centros, como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, onde há uma oferta maior de vagas de segurança da informação, você pode começar dentro da sua empresa, dentro da sua cidade, né, oferecer pacotes de serviços. É comum dentro das pequenas empresas eles acharem que só precisam ter um software de backup ou mesmo um antivírus nas máquinas e eles estão protegidos, tá? Então, por isso que você pode criar pacotes de serviço como análise de vulnerabilidades, análise de redes, proteção dos servidores de e-mail, para que você possa vender esses pacotes pontualmente para essas empresas. Então, ele não precisa comprar uma grande consultoria de segurança da informação, ele compra pacotes de serviços. Além disso, para você oferecer serviços para pequenas e microempresas, é uma oportunidade de você treinar os seus conhecimentos. Mesmo porque você vai precisar fazer análises de risco, você vai precisar utilizar técnicas que, em alguma proporção, você utilizaria em grandes empresas. Então, você vai treinando ali, às vezes, por exemplo, eu vou fazer a segurança de um restaurante. É um cenário onde você vai ter certas preocupações que num escritório de contabilidade você não vai ter. E também, um escritório de contabilidade, você vai ter preocupações, obviamente, com dados contábeis, com backups, que você não teria
numa, num outro tipo de empresa, por exemplo, um clube, né, um clube esportivo. Ele não vai ter esse tipo de preocupação, de backups extensos, né, porque ele não tem muita informação que armazenar. Então, cada vez que você visita uma empresa diferente, você começa a ter visibilidades diferentes da segurança da informação. Vão ter coisas que vão ser similares entre esses diferentes tipos de empresa, mas você vai encontrar certas situações que são, olha, isso aqui é só empresa de contabilidade que tem. Isso aqui é só empresa de advocacia que tem esse problema. Isso aqui só lanchonetes e bares que tem esse tipo de problema. Então, é interessante você exercitar isso, né, oferecendo esses tipos de serviço em diversos locais. Mas, Fábio, se eu quero oferecer esse tipo de serviço, como que eu faço para me basear ou para saber o que, que eu devo fazer de trabalho? Então, eu trouxe aqui para vocês, primeiro, uma reportagem da Forbes, né, onde tem o rapaz, né, o autor, que falou aquela parte que a segurança, o atacante ele não tem visibilidade, né, sobre grandes negócios, pequenos negócios, ele não faz essa distinção. Então, dentro dessa matéria, tem aqui o autor, né, e fala de um livro sobre isso, tá? Eu vou deixar a recomendação. Aqui também, eu vou mostrar para vocês o caso da Cold Spaces, que foi uma empresa que fechou, né, como eu citei, depois que houve um ataque cibernético. E aqui, eu vou deixar também esse link. O NIST é aquela organização governamental americana que cria documentos com práticas de segurança, com recomendações de segurança. E o NIST nunca nos deixa na mão. O NIST tem um documento sobre segurança da informação para pequenos negócios. Então, tem os fundamentos de segurança da informação para pequenos negócios. É muito interessante ler este documento, é o NIST 7621, e esse documento, ele traz aqui, eu li esse documento, não todo, né? Li mais a parte dos conteúdos aqui. Ele faz a distinção de coisas que você aplica em grandes empresas e que em pequenas empresas você não precisa, ou provavelmente não vai ter essa necessidade. Então, ele fala aqui, por exemplo, que você deve analisar a cultura da empresa, o orçamento que essa empresa tem. Então, realmente, são boas práticas voltadas para o mercado de pequenos negócios, o small business, como é aqui, tá bom? Então, vou deixar também este documento para vocês. E, por fim, nós temos aqui também um outro e-book do Sebrae, né, também falando sobre segurança da informação em pequenas empresas. Vocês sabem, o Sebrae é uma entidade de governo brasileira e ela tem como missão preparar pequenas empresas, né, apoiar pequenas empresas no Brasil. Então, por isso que eles criaram, então, esse e-book. Então, tem bastante informação legal aqui para gente, tá ok? Então, vou deixar também no link aqui dos comentários, certo? Então, você tendo a leitura destes documentos, do NIST e do SEBRAE, e outros livros, você vai poder se preparar para saber exatamente o que, que você deve atacar primeiro num cenário de pequena empresa. Você vai entender as limitações de orçamento, ou seja, não é toda a ferramenta que você vai colocar que eles vão comprar, e também a parte cultural desse tipo de atendimento, tá? Existem algumas objeções. É óbvio, quando você vai falar com um dono de empresa, uma das coisas que eles mais falam é: ah, eu quero ter segurança da informação aqui na minha empresa, mas é muito caro. Então, como que eu faço para aplicar segurança da informação e assim, pagar as minhas contas, pagar os meus funcionários? A minha empresa não tem um faturamento muito grande, como a gente viu. Neste ponto, é importante salientar para as empresas e para os donos que existem estratégias que são de baixo custo e baixa complexidade. Nem tudo na segurança da informação nós vamos resolver
aplicando uma ferramenta de segurança. Nem tudo na segurança da informação nós vamos proteger aplicando coisas muito complexas, criando softwares ou alguma coisa assim, que pode ser muito caro para um pequeno empresário. Muitas vezes, e muitas vezes mesmo, até em grandes empresas, nós melhoramos a segurança, a proteção, apenas com treinamento. Então, existem técnicas que você pode aplicar em certos negócios que ele pode, então, resolver esse tipo de problema. Uma outra objeção que os pequenos empresários têm, quando você fala de segurança da informação, aqui na minha empresa eu não tenho gerente de TI, eu não tenho profissionais de tecnologia, aqui sou eu que cuido de tudo. Então, neste caso também, a falta de conhecimento, aliado com a falta de mão de obra especializada, também pode expor essa empresa a riscos de cyberataque. Então, neste ponto, você pode argumentar que você pode vir a trabalhar para essa empresa em forma de serviços de consultoria, ou fazendo análises pontuais, ou vendendo pacotes de serviço, para que essa empresa não precise ter o custo de um profissional de tecnologia da informação em tempo integral. Eles podem, por exemplo, fazerem um contrato de serviço, ter um prestador de serviço que vem pontualmente, uma vez por semana, 2 vezes por semana, ou mediante acionamento. Então, você pode ter isso, e sendo esse profissional, você pode ter um roadmap de trabalho. Então, você sabe que essa empresa ela precisa desenvolver um trabalho de vários dias para melhorar a parte de rede, melhorar o treinamento de funcionários, e você sabe que você vai ter um dia por semana, todas as quartas-feiras, você vai prestar serviço para essa empresa. Então, você já monta uma programação. Olha, primeira quarta-feira do mês, eu vou desenvolver um treinamento com os funcionários assim, assim, assado. Na segunda quarta-feira do mês, nós vamos revisar ou fazer um scan de rede aqui para descobrir se tem algum dispositivo desconhecido. Na terceira quarta-feira do mês, então você já vai definindo os trabalhos que você tem, obviamente, mediante uma análise, ver o que é mais urgente para a empresa, tudo, mas você já vai dividir, então, o seu trabalho em vários dias da semana. E, por fim, uma outra questão, uma outra objeção que um pequeno empresário vai te falar é que ele não tem prioridade para a área de segurança, ele tem outras prioridades, ele tem que dar atenção ao atendimento ao cliente, ele tem que dar atenção à parte logística dele, ou, por exemplo, ele precisa encontrar um fornecedor de matéria-prima mais em conta. Então, que segurança para ele não é algo que é vital, né? Como a gente falou ali um pouco atrás no episódio, existe aquela falsa noção de segurança. Ele acha que ele não vai ser atacado porque ele é uma pequena empresa ou alguma coisa assim, né? Então, você pode mostrar casos como esse da CodeSpace, casos onde você mostra o real valor, né, desse trabalho de cibersegurança. Você mostra que empresas chegaram a encerrar as suas atividades. Você pode mostrar para ele o impacto que um cyberataque pode ter dentro da organização, dentro da empresa dele, mesmo sendo uma pequena empresa. E sabendo que o prejuízo de um cyberataque ele pode ser grande, pode ser que você consiga convencê-lo, né, de que é importante investir em cibersegurança. Pessoal, estamos chegando ao fim do nosso episódio. Como sempre, eu gostaria de pedir aqui para você deixar o seu like se você está gostando desse conteúdo. Compartilhe esse conteúdo com outros amigos, colegas, amigas, pessoas que tenham interesse em saber sobre cibersegurança, sobre segurança da informação, queiram desenvolver uma carreira em segurança da informação, ou mesmo pequenos empresários que precisam ouvir uma pessoa externa falando que eles também precisam de segurança da informação para ajudar no convencimento
aí dessas empresas a investirem em segurança da informação. Como sempre eu faço aqui, pessoal, existem maneiras erradas como pessoas tentam aplicar segurança da informação em pequenos negócios. Uma das maneiras erradas e que você deve evitar é tentar adotar práticas de grandes empresas. A gente sabe que existem vários documentos de segurança, como ISO, NIST, e outros, né? Que são aplicáveis a grandes empresas, grandes corporações, porque eles têm uma, uma alta necessidade de segurança da informação. Então, você simplesmente pegar um modelo de segurança que foi aplicado num grande banco e tentar aplicar numa pequena financeira que faz ali empréstimos, que faz ali um atendimento pontual, né, uma franquia que faz um atendimento pontual, não pode ser que não funcione. Por quê? Porque existem coisas de grandes empresas que não fazem sentido em pequenas empresas. Da mesma forma, existem coisas que você deve fazer e aplicar em pequenas empresas que numa grande empresa também não faz sentido. Então, cada um no seu cada um, cada qual no seu cada qual, tá? Não comece sem fazer avaliações dos ativos. Esse é um grande erro também. Ah, a empresa é pequena, não precisa fazer avaliação dos ativos. Eu discordo. A base da segurança da informação é você saber o valor das coisas. E depois que você sabe o valor das coisas, você avaliar o risco que essas coisas correm. Esse é o básico de segurança da informação. Antes até de você estudar confidencialidade, integridade e disponibilidade, que é a tríade C e D, você tem que entender o que são ativos e o que são riscos de ativos. Você imagina que você tem uma bicicleta e essa bicicleta te custa ali R$ 1.000. É o custo para você comprar uma bicicleta dessas. E aí alguém te oferece um alarme para bicicletas que é super potente, que tem monitoramento, que tem GPS, que tem tudo, e este alarme custa R$ 3.000 para você instalar na bicicleta. Você não instala um alarme de R$ 3.000 numa bicicleta que custa R$ 1.000. Da mesma maneira, você não implanta um sistema de segurança que vai custar US$ 1.000 em algo que vale R$ 1.000. Não vale a pena você fazer isso. É desperdício de tempo, é desperdício de dinheiro, é desperdício de implementação, né? Então, você deve fazer a avaliação dos ativos, você deve fazer a avaliação de riscos, por mais que seja uma pequena empresa. Você não conhece, você tem que lembrar que você não conhece aquela empresa a fundo como os donos conhecem, tá? Então, por isso que você precisa, não pode cometer esse tipo de erro. O que as pessoas fazem que é correto na hora de aplicar a segurança da informação em pequenas empresas? Elas avaliam primeiro a necessidade da empresa. Então, dependendo do negócio, é uma empresa de contabilidade, é um escritório de advocacia, é um consultor médico, um consultório de dentista, cada um tem suas necessidades, cada um tem as suas regras. Então, primeiro você tem que avaliar, conhecer aquela empresa e avaliar qual é a necessidade daquela empresa. Depois fazer a avaliação de riscos. Se a gente fez ali, falei para você que não é para começar sem avaliação de ativos, tem que avaliar os riscos. É aí que você vai determinar se você vai proteger primeiro a rede ou primeiro os sistemas, ou a parte de pagamento financeiro da empresa. Então, você tem que avaliar esses riscos. E lembre-se, né, uma outra maneira correta de se aplicar segurança da informação em pequenas empresas são treinamentos. Muitas vezes eu já corrigi problemas de segurança críticos que meus concorrentes sugeriram para aquela empresa: instale um software aqui que vai te custar US$ 200.000. E esse software de US$ 200.000 vai resolver o seu problema. E nós conseguimos resolver apenas com treinamento do funcionário. Apenas indicando, mostrando para o funcionário qual era o problema,
qual era o impacto e qual é a maneira correta dele fazer aquela atividade, ele conseguiu aplicar aquilo sem que a empresa gastasse US$ 200.000 com um software que prometia resolver aquele problema. Então, nem sempre você resolve tudo com software. Nem sempre você resolve tudo com ferramenta. Mas boa parte das coisas você resolve com treinamento, ok? E por fim, aqui 4 passos para você começar a aplicar hoje mesmo segurança em pequenas empresas. Se você trabalha numa pequena empresa, se você é dono de uma pequena empresa, mas tem aqui um pezinho em segurança da informação, gosta desse tema, você pode começar a aplicar segurança da informação dentro dessa empresa, tá? Primeiro passo é você convencer o dono, né, as pessoas envolvidas no negócio, e falar da importância de cibersegurança para a proteção desta empresa. Não estou nem falando proteção das informações, proteção da empresa, da continuidade dessa empresa, para evitar que essa empresa quebre e seja obrigada a encerrar as atividades. Segundo passo, avalie toda a parte de tecnologia e informação, processos dessa empresa. Avalie os sistemas, avalie os dados, faça ali nem que seja uma planilha do Excel, mas liste as informações, liste quantos equipamentos tem, liste quantos sistemas tem, liste o que cada sistema tem de informações, faça ali uma análise bem preliminar de classificação de dados, para saber que tipo de informação você tem ali. Aí você vai para o terceiro passo, que é, e eu citei agora há pouco, começar para o que é mais valioso. Aquilo que vale mais dentro da empresa. Por quê? Porque se um atacante sabe, por exemplo, que a área de produção daquela empresa é o que mais tem valor para aquela empresa, e ele executar um ataque na área de produção, é onde a empresa pode quebrar. O prejuízo daquela empresa ali é tão grande que a empresa não tem como se sustentar e ela quebra, ela é obrigada a encerrar. Por exemplo, um escritório de advocacia, o que mais tem valor para um escritório de advocacia? É a base de informações dos processos. Se um atacante descobre qual é o sistema que tem todas as informações, ele vai lá e elimina todas as informações, inclusive os backups, aquela empresa, aquele advogado, ele provavelmente ele vai ser obrigado a encerrar as atividades. E não tem como, ele vai ter um prejuízo tão grande que não tem como dar continuidade. É óbvio, ele pode recomeçar e tudo mais, mas o prejuízo pode ser muito grande, afetar muito aquela empresa, sem contar o vazamento de informações, né? Que não é nem o mérito aqui. Mas você tem que começar por aquilo que é mais valioso para a empresa. Porque se ela sofreu um impacto ali, dificilmente ela se reergue, tá? E o quarto passo, lembre-se de adequar a segurança da informação, a cultura e o orçamento das pequenas empresas. Pequenas empresas não são iguais às grandes que às vezes, entre aspas, têm orçamentos infinitos, orçamentos enormes, podem comprar qualquer tipo de ferramenta de mercado, contratar qualquer profissional de mercado. As pequenas empresas, elas têm que, você tem que pensar no orçamento, às vezes dividir em etapas aquele serviço, sugerir ferramentas de menor custo, ferramentas gratuitas, treinamentos no lugar de ferramentas, para que se adeque no orçamento daquele negócio, tá ok? Pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês mais uma vez nessa sua caminhada de estudos para a área de segurança da informação. Espero ter contribuído, então, novamente com vocês. Muito obrigado por me assistir até agora. Lembre-se de compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. E se você chegou até aqui no final comigo, comenta aqui embaixo, Padoca Segura, para eu saber que você chegou até aqui comigo. Muito obrigado e te espero no meu próximo vídeo.